Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre regras. Qual que é a vantagem das regras? Naquele momento que você esquecer de desativar a cidade que tiver passado ali das métricas, as regras fazem isso de forma automática. Então, é uma ajuda aí quando você esquece, quando por exemplo, na parte da manhã começa a rodar ali, você de repente está fazendo atendimento, esqueceu de desativar, as regras fazem isso para você. Ela desativa automaticamente as cidades que estão ativas e já passaram das métricas. E aí você precisa criar as regras para que isso aconteça, tá? Lembrando que essas regras, às vezes não, de vez em sempre dão bug, então por mais que você crie as regras, não deixe 100% por conta das regras. Sempre confira você mesmo se foi aplicado ou não. E às vezes as regras não respeitam as métricas, porque no momento que ela pausa a campanha estava fora da métrica, mas passa um tempinho, o Facebook atualiza os números e ela, na verdade, estava dentro da métrica. Então, nós podemos criar também uma regra para ativar a cidade, tá? Então, vamos imaginar que nós temos aqui todas as nossas cidades, né? Temos aqui 4 campanhas. Imagina que aqui a gente teria aqui uma lista grande de cidades. Então, as regras sempre vão ser aplicadas a nível de conjunto de anúncios, tá? Nunca campanha nem anúncio. Conjunto de anúncio, ok? Você vai marcar aqui todas as cidades e vai criar uma nova regra. Depois que você criar, essa regra criada, basta você aplicar depois para as próximas campanhas. Então, eu vou criar agora, porém, depois eu não preciso criar novamente, eu só vou aplicar porque a regra já está criada. Então, o primeiro passo é o custo por clique, que a gente faz para 50 centavos. Então, se gastou 50 centavos e não teve clique, a gente pausa. E se o custo por clique está acima de 50 centavos e não tem lead, porque a gente tem que colocar que não tem lead? Porque a regra do clique só se aplica quando não tem lead, porque quando tem lead a gente vai usar as regras só para o lead, ok? Então vamos criar uma regra, são duas regras para clique, duas regras para lead ou cadastro, né? Lead e cadastro é a mesma coisa. E basicamente é só, não vamos criar regra para compra. Porque a compra ainda está bugada, então a compra você vai manualmente, porque a compra demora, né? Até gastar ali o valor de R$ 10, demora um pouco. Então, nós vamos criar uma regra personalizada, duas para clique, duas para cadastro e uma para ativar a campanha. Aí nós vamos depois a essa regra de ativação. Então, a regra aqui, nós vamos colocar aqui, ó, CPC 0,50. E aí, essa regra a gente vai aplicar a todos e a ação é desativar conjunto de anúncios. Já está selecionado por padrão. Então, como é que vai funcionar essa regra? Vamos tirar aqui, ó, as condições. A gente pode até tirar aqui as condições e começar do zero. Quando o gasto, ó, inclusive a primeira opção aqui é gasto. Se você não achar gasto, só você digitar, ó, gasto, ó, gasto é o gasto total, tá? Não é o gasto de hoje, não. O gasto, que é o total, ele é maior que 0,50, ou seja, se eu gastei mais de 50 centavos, certo? E o número de cliques no link, ó, o número de cliques em links é menor que um, porque aqui não tem o igual, né? Igual a zero. Então, menor que um. Então, a regra é, se o gasto for maior que 50 centavos e cliques no link for menor que um, eu vou desativar o conjunto de anúncios. Essa é a regra. E aqui, o intervalo é o máximo, ou seja, ele vai analisar o período sempre o máximo, né?
Ele não vai analisar o período de hoje ou de ontem, ele vai analisar o período máximo. E, ok, e ah, aqui continuamente já está marcado por padrão, então a gente não muda. Então, basicamente, aqui a gente só vai colocar o nome e as condições. O resto a gente vai deixar padrão, tá? A gente não precisou mudar nada. Então, eu vou criar essa regra, ok, beleza. A próxima regra é, a próxima regra é se o CPC for maior que 0,50 centavos e cadastro, vou colocar lead, menor que um. Então, se o custo por clique for maior que 50 centavos e o lead e não tiver lead, nós também vamos desativar o conjunto de anúncios. Vamos tirar aqui. Agora nós vamos colocar aqui, ó, custo por clique único. Ó, custo por clique único. Ou então, pode colocar aqui o CPC, né? CPC. CPC link, ó. O custo médio para cada link clique, tá? Então, pode ser esse aqui, ó, o CPC link, o de baixo, né? Que o outro, o custo médio de cada clique. Então, aqui vai se aplicar a cliques, mesmo os que estiverem fora de clique no link. Então, um clique na imagem, um clique no perfil, e a gente quer clique no link, que é o mais importante. Então, se o CPC link é maior que 0,50, e aqui entra um ponto interessante. Às vezes, o Facebook ele vai adicionar isso aqui, ó, impressões vitalícias. Ou seja, ele só vai aplicar a regra se tiver dado mais de 8.000 impressões. Nesse caso, a gente vai remover esse filtro, porque nós queremos analisar essa regra imediatamente. Não queremos esperar o Facebook mostrar 8.000 impressões para depois aplicar a regra. A gente quer fazer isso imediatamente. Aqui a gente vai agora colocar cadastro. Só que aqui tem um ponto interessante, ó. Cadastro pixel da Meta. Tem esse cadastro aqui, tá? Que na verdade aqui deve ser o do formulário nativo do Facebook. Só que esse aqui, ó, é o do pixel, que é o que registra lá quando a pessoa clica no botão. Então é esse que a gente quer, ó. Cadastro pixel da Meta. Cadastro pixel da Meta é menor que um, ou seja, se o custo do clique no link for maior que 50 centavos e não tiver cadastros, a gente vai desativar o conjunto de anúncios. O resto a gente deixa padrão. A cada 30 a 60 minutos ele vai verificar a regra e desativar caso esteja dentro das regras, tá? Criar. Perfeito. Agora, a próxima regra é do cadastro. Mais uma vez, regra personalizada. E agora nós vamos fazer o seguinte: cadastro, R$ 1. Beleza? Cadastro, R$ 1. E aí, nós vamos colocar aqui, digitar cadastro. E aqui nós vamos achar o custo por cadastro pixel da Meta, o custo médio de cada website lead. Ó, pixel da Meta, custo por cadastro, certo? É esse daqui. Se ele, aliás, perdão, gente, perdão. Essa é a regra que a gente vai fazer agora há pouco. Aqui a gente quer saber se gastou R$ 1, né? Aqui a gente quer saber se gastou R$ 1. Opa, gasto acima de R$ 1. Beleza. Então, o que que vai acontecer? O gasto é maior que R$ 1, e aí o cadastro é igual a zero. Cadastro, ó, cadastro, pixel da meta é menor que um. Beleza. Então, gasto acima de R$ 1, cadastro abaixo de um, ou seja, igual a zero, vai desativar o conjunto. Beleza. Vou até copiar aqui o mesmo nome. Vamos à nova regra. Agora, aqui, gente, o cadastro, a gente quer saber se o cadastro ele é maior que R$ 1, ok?
Só que a gente tem que adicionar a questão da compra. A gente não vai fazer uma regra específica para compra, mas nesse caso aqui, a gente está criando uma regra para cadastro que vai desativar se o custo dele for acima de R$ 1, mas não pode ter compra, né? Então a gente coloca aqui, ó, e compra menor que um. Então vamos lá. Cadastro. O cadastro, custo por cadastro, agora sim, custo por cadastro é maior que R$ 1. Ó, novamente ele colocou aqui as impressões. Lembra de desativar, senão a sua regra só vai aplicar bem depois de você ter gastado um bom dinheiro. E agora nós vamos colocar aqui compra. E aí, compra mais uma vez é a compra pixel da meta. Ó, compra pixel da meta. Então, se o número de compras é menor que um, agora ele vai desativar. Então, se o lead for acima de R$ 1 e não tiver compra, ele também vai desativar. Beleza? O resto deixa padrão, criar. Então, nós criamos as regras e como já estava marcado aqui os conjuntos, essas regras vão ser aplicadas. Mas, imagina que você criou uma nova campanha e quer aplicar as mesmas regras. Então, vamos lá. Imagina que essas aqui são campanhas novas, ok? E aí, você quer aplicar as regras para essas campanhas. Então, você vai para o nível conjunto de anúncios, marca todos os conjuntos, vem em regras, aplicar uma regra existente. Ou seja, as regras que você criou já estão aqui, ó. E aí você vai marcar as regras, que são quatro, né? Ó, essas últimas quatro aqui foram as que a gente acabou de criar. Então, você vai uma por uma, aplica, salvar regra, fechar, aplicar, próxima, aplicar. Ele vai mostrar novamente a regra, você não vai mudar nada, porque está correta, salva a regra, e vai fazer isso com as quatro regras que você criou. Só que falta uma regra que a gente não criou ainda, que é a regra de ativar. Então imagina o seguinte, imagina que de repente a campanha não tinha lead, foi desativada, mas depois de uma atualização das métricas, passou a ter um cadastro abaixo de R$ 1. Nesse caso, nós vamos ativar a regra de ativar o conjunto. Então, nós vamos criar aqui uma nova regra, e aqui nós vamos colocar ativar quando o lead estiver abaixo de R$ 1, certo? Estiver abaixo de R$ 1. Vamos adicionar outra regra aqui também, que é gasto abaixo de 10. Por quê? Porque senão essa regra vai ficar ativando toda hora os seus conjuntos, mesmo depois que você gastou mais de R$ 10, né? Então, aquelas que gastaram mais de R$ 10, é bom você manualmente ver lá se vale a pena ou não ativar, né? Porque tem a questão da compra. Então, aqui a gente só vai ativar essa regra se tiver abaixo de R$ 10. Então, nós vamos colocar aqui o seguinte: nós vamos colocar o custo, vamos digitar cadastro, e aqui embaixo a última opção, custo por cadastro, pixel da meta. Se for menor que R$ 1, ó, menor que R$ 1, desativa impressões, certo? Aqui, em vez de desativar, a gente vai colocar ativar conjunto de anúncios, que agora a gente quer ativar. Então tem que prestar atenção nessa hora, porque senão você coloca desativar e acaba desativando uma campanha, um conjunto que tá bom. E agora nós vamos colocar, adicionar aqui o gasto. O gasto é menor que R$ 10, certo? Menor que R$ 10. Beleza. E aí, o que que vai acontecer? Essa regra vai analisar a cada 30, 60 minutos. Se o custo por cadastro estiver abaixo de R$ 1 e o gasto for menor que 10, ele vai ativar o conjunto de anúncios, ok? E aí você clica criar e pronto. Então nós criamos 5 regras que, na minha opinião, aqui são essenciais, que vão te ajudar aí bastante a automatizar essa parte de pausar ou não, tá? Vai ficar salvo aqui esse vídeo, né? Eu vou disponibilizar ele, inclusive no YouTube. A diferença é que aqui vocês têm a oportunidade de
fazer suas perguntas, ok? Então vamos lá, vocês têm alguma pergunta? Podem ativar o microfone, fiquem à vontade, que eu posso Ei, Bruno. responder. Ei, Walter, pode ativar seu microfone, já estava. Bom, Beleza? tava ativado, eu desativei. Tudo bom? Beleza? Então, Bruno, eu peguei você fazendo, já tinha feito tudo já. Cheguei meio tarde. Beleza, vai Mas, ficar ó, gravado, você vai poder assistir de é, novo, tranquilo. como vai ficar gravado, então eu vou precisar da sua ajuda, porque o que acontece, né? Como eu fiz a alteração do site, e o que acontece? Eu preciso de fazer a alteração que tá no link do site antigo, dentro do Pixel, entendeu? E dentro do catálogo. Eu tirei todos os links antigos do catálogo, alterei para o atual, Você e diz, agora você, o seu domínio de afiliado, você mudou ele, é foi? isso, eu alterei o domínio ali. Você lembra que eu mandei a mensagem e tal? Eu falei, vou alterar para esse nome. Aí foi que Ah, você tinha alterei. comprado um domínio, né? Não, não, eu não comprei o domínio, não. Eu só usei o nome lá dentro do site do portal. Aí eu alterei o nome lá. Mas o que acontece? Dentro do pixel do Facebook, o nome ainda permanece e dentro do catálogo também permanece. Eu queria saber como que eu posso estar fazendo para tirar, porque eu já alterei em todos os lugares. Deixa eu ver aqui. O catálogo você tem que excluir, né? E criar outro novo do zero. Tem que criar outro, então. Uhum. Entendi. Mas quem falou pra você que seu domínio estava errado? Não, o domínio não estava errado, né? Como eu alterei o nome do perfil do Instagram, e aí, tipo assim, O domínio você podia ter mantido mesmo. É a regra que a gente coloca, é só a nome de perfil de Instagram e fanpage de Facebook. O domínio que você pegou lá podia ter deixado mesmo. é mesmo. Então, como eu alterei tudo, né? Aí eu falei, nossa, agora para tirar esse pixel, para fazer a transferência para o novo domínio, aí eu fiquei E- meio perdido, porque eu procurei bastante, não achei. Não, eu acho que mantenha o domínio, porque você já está configurado tudo. Vai dar muito trabalho. O que a gente É, orienta é só para você não ter um Instagram com o nome Jovem Empreendedor com a logo, sim. para não confundir o aluno que está ali procurando o perfil oficial. Uhum. E, tipo, essa pessoa pode ter vindo de outro afiliado, e aí, se ele achar o seu perfil, o outro afiliado perde a comissão. Então, por isso que a gente tem essa regra, para não prejudicar nenhum afiliado. Verdade, Mas verdade. o domínio, você pode manter o mesmo, não tem problema não, Sim. tá? Aí o pior. Uhum. É até melhor você, porque você O pior já é que eu já até alterei configurou. já, na verdade. Uhum. Já até alterei o domínio lá. Por mais que eu poderia manter o mesmo, eu já alterei. Entendeu? Tanto é que eu Ah, alterei tudo, até os links dos anúncios que eu fiz, antigo, eu já alterei para o novo domínio. Aí então você vou ter. pode criar uma nova conta também, uma nova conta com seu domínio antigo, Sim. com outro Ah, e-mail verdade. e coloca lá, entendeu? Entendi. Pode fazer assim Aham. também. Mas aí no Facebook ou no perfil você fala? Lá no No portal. portal dos parceiros, você pode, Ah, só não, tem que usar outro e-mail, né? sim. Só isso. E usa outro En- e-mail e aí você usa o seu domínio antigo. Entendi. Que aí você não Entendi. perde, né? O link que você já divulgou, se alguém entrar, você ainda não perde. É, isso é verdade. Não, então tá joia. Na verdade a dúvida era só essa, porque como eu cheguei tarde, né, dava pra mim ter aproveitado e ter visto sobre as regras. Mas depois eu dou uma olhada quando você subir no YouTube. Ficou mudo aí, mas eu não sei se é o meu que tá mudo. Eu desliguei, É, esqueci de ligar. É, pode ficar tranquilo que eu vou já subir já já a aula aqui, tá bom? não, beleza, tranquilo. Eu criei umas regras, mas nenhuma funcionou, mas eu analisei e foi isso, porque eu deixei os 8.000 ali, né, que você fala que é para desativar, e no caso. Além de ter deixado esses 8.000, eu não deixei, eu não fiz algumas configurações, mas agora com esse vídeo ficou bem mais explicativo. Vai ver, é bem tranquilo. Mas as regras, às vezes, elas não respeitam as métricas, não. Aí tem que sempre estar de olho mesmo. Observando.
Entendi. Não, então beleza. Show, Walter. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu até parar aqui a gravação.